Senhor Jesus, amém? Mais uma vez estamos aqui, irmãos, para compartilhar com todo o povo de Deus aí, até mesmo aqueles que ainda não professam a fé de Jesus Cristo. Afinal de contas, a igreja, ela representa a noiva, ela representa a luz. Nós estamos aqui como servos de Deus para esclarecer, para clarear a escuridão que ainda tenta predominar sobre a terra. O que está acontecendo na terra? O que está acontecendo no mundo? Muitos homens, muitos procuram, principalmente no meio da tecnologia de hoje, respostas. Mas a resposta verdadeira sabemos nós que está na Bíblia. Nessa questão algo me chamou a atenção, irmãos, que é o aquecimento global, não é? Esta situação de aquecimento global, nós percebemos aí, você, eu, que fugiu do controle humano. O homem tenta resolver buscando fórmulas, buscando formas, mas sabemos nós que não a encontrará esta situação, porque lá no livro de Isaías a palavra diz que a terra, ela está preservada, ela está reservada para o fogo. Então a gente vê aí um cumprimento profético da palavra de Deus, e o homem pode buscar, o homem pode tentar se esconder nos céus, na profundeza do mar, aonde quer. A palavra do Senhor diz que o homem será alcançado, não é? Então não há esse controle, nós como igreja do Senhor sabemos disso. Mas o que me chama a atenção, o que me tocou fortemente, irmãos, é que destes tempos para cá, a morte está acontecendo de uma forma em massa, não é? A morte está de uma maneira assim ativa, levando dezenas, centenas e milhares de pessoas. A morte está fazendo uma colheita, e isso me colocou um tanto com medo. Eu disse, meu Deus, e eu estou ficando com medo, porque a gente vê muitas mortes, irmãos, mortes absurdas, não é? E aí eu comecei a analisar também o povo de Deus, não é? A morte, ela vai ceifando, ela pega uma eira e ela vai ceifando. E eu falei, Senhor, de repente eu fiquei com medo. Mas Salmo 91, irmãos, verso 7, diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Esta palavra, ela quase me consolou, quase. Mas daí eu comecei a observar que cristãos estão sendo mortos pelo mundo inteiro, e às dezenas, às centenas e aos milhares. Eu falei, Senhor, eu continuo com medo, a morte está atacando aí. Mas o Salmo 91, eu vejo lá, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Irmãos, recentemente uma família de cristãos foram na sua congregação louvar o Senhor, não é? Mas não retornaram. Por quê? Um acidente de carro, né, numa das rodovias aqui do Brasil, ceifou todas aquelas vidas que estavam a caminho, a obra do Senhor. Eu falei assim, meu Deus, eu estou com medo, a morte está se alargando na terra. O que é que está acontecendo? Repara, mas Salmo 91 diz, você conhece muito bem esta palavra, verso 7, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, você não será atingido. Mas ali em Mateus, capítulo 24, 22, diz que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, até mesmo os escolhidos não escapariam. E eu comecei então a querer entender mais desta questão. No ano de 2007, estive ali em Santa Catarina num congresso chamado Congresso de Gideões Missionários da Última Hora. E neste ano de 2007, o pastor Luiz Antônio, homem de Deus, profeta, ele entrega ali uma revelação. Irmãos, observa o que este homem de Deus diz, que já dorme no Senhor, não é? Houve ali um acidente de avião, a qual ele foi descansar no Senhor, digamos assim. Mas repara o que este pregador, o que este pastor relata no ano de 2007. Estive na presença de Deus alguns dias em jejum e oração. Tive uma revelação extraordinária de Deus. O Espírito de Deus me deu um arrebatamento em espírito. Eu vi coisas que eu nunca imaginei que o Espírito de Deus mostraria para mim, homem tão incapaz, tão pecador. Mas quando eu estava na dimensão do mundo espiritual, o Senhor me fez olhar para a terra.
Eu acordei pela madrugada, disse para minha esposa, chorando, eu não queria voltar da onde eu estava. Foi tão bom que Deus me mostrou. Eu queria ficar aonde o Senhor me levou, não queria retornar. O Espírito de Deus mostrou-me a minha família, mostrou-me a igreja, mostrou-me o mundo como um campo de guerra minado, onde vidas mortas, dilaceradas pelas forças de Satanás, eram enrolados, pastor Reuel, em um invólucro escuro, e eram levados para um lugar que eu não enxergava, porque eu estava num lugar muito bom. Então, irmãos, como nós observamos esta aceleração de mortes, eu perguntei para Deus. Eu falei, Senhor, é claro que a escatologia, é claro que os estudiosos, eles dão uma resposta, não é, em tese, em termos para mim e para você, não é? Porque a Bíblia diz, olha para Jerusalém nesses dias, olha para a figueira, não é? E a gente vai se acercando de respostas bíblicas, teológicas, para analisarmos o final dos tempos, isto é, mas existe ainda uma palavra além disso, que diz que o dia e a hora ninguém sabe. Pois bem, eu quero compartilhar com você algo apenas que ardeu, que aqueceu o meu coração. Neste medo, nessa tensão, eu falei, Deus, quanto tempo falta para que estas coisas aconteçam? Nós fazemos essa pergunta, Senhor, eu estou com medo. Irmãos, eu não sei até onde você vai acreditar, mas eu acredito no que veio no meu coração. Eu perguntei, Pai, quanto tempo falta? E eu senti no meu coração uma resposta dizendo assim, o tempo é apenas o tempo do teu arrependimento. A partir do momento que eu e você, irmãos, neste tempo, encontramos lugar de arrependimento dos nossos pecados, o chamado começou. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, vamos ver o que diz ali. Diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por quê? Convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Repara aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele fala de morte, quando ele fala de trombeta, ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro. E que tipo de trombeta que eu e você esperamos? Repara, irmãos, que a trombeta é um alarido. Repara que a trombeta, ela causa um alarido de reunião. Ela causa uma expectação onde todos olham para aquele sentido, não é? E depois desta notícia que o mundo recebeu, do aquecimento global, né? Mortes num desatino total, Paulo fala, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Mas nós, irmãos, seremos transformados. Porque o que é mortal, porque o que é corruptível deve passar por uma transformação. Então eu e você, que muitas vezes cantamos de santo, eu e você que muitas vezes cantamos de adoradores, o apóstolo Paulo, ele diz que nós deveríamos ser transformados. Porque o que é corruptível, porque o que é mortal, e aí vem, irmãos, aí vem uma avalanche de ceifa, aí vem uma avalanche, irmãos, que muitas vezes nós fechamos os olhos para não ver, para não respondermos por isso. Mas fato é que já vivemos aí o segundo do arrebatamento, não é? Quantos cristãos não foram? E este pregador Luiz Antônio, quando muitos pensam que ele contou a revelação
do seu acidente, não. Ele prega ali sobre o Vale dos Refaíns, Isaías capítulo 17, Vale dos Monstros, irmão. E nesta época já que eu segui ali as pregações desse pregador, né? Eu quis entender um pouco mais desta questão. Vale dos Refaíns, Vale dos Monstros, aonde quem pelejou ali foi Davi e Caleb, né? Vale dos Monstros, porque demônios gigantes para ceifar em massa, irmão. É isso que eu e você vemos pela internet, vemos pela comunicação, mortes e mortes e mortes. Então, Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós seremos transformados, porque a trombeta soará, irmãos. E eu vou dizer algo aqui para você: prepara o teu caminho e se arrependa e fica na posição, porque o Senhor começou o chamado. Se você quiser continuar com os teus olhos no mundo, irmão, no teu emprego, nas tuas vaidades, você estará correndo risco, porque eis aqui vos digo um mistério: a trombeta soará. Imediatamente, conserta o teu caminho, fica firme na presença do Senhor, porque a trombeta do Senhor está soando. Daqui a pouco, ou é eu ou é você, porque o portal já foi aberto, irmão. Queira você crer ou não, os nossos olhos veem o que está acontecendo no mundo. Amém? Em nome de Jesus. Cristo, os cristãos não são aí de qualquer jeito que são levados, não, irmão. Se você pensa que aconteceu alguma coisa por aí, não e levou os cristãos da terra, não, irmãos, é o Senhor chamando. Então não pensa que é uma coisa cotidiana, não. O Senhor está chamando. Entendeu o que eu quero dizer, irmão? Qualquer ceifa, qualquer fatalidade, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Oh, Deus bem... Vocês pensam de aço? Perdeu, Playboy. Nós devemos estar preparados para qualquer situação. Há coisas que o mundo não pode ver, igreja. A palavra diz que os que estão em Cristo não podem morrer, porque nós passamos da morte para a vida. É isso que é. É só um momento. É só um momento, irmãos. Nós não devemos temer a morte. Não. Fique tranquilo. É só um pequeno momento de tribulação. A palavra diz que nós deveríamos ser transformados. Tudo vai passar. É não abrir e fechar de olhos. Fiquem em paz, irmãos. O Senhor diz que Ele passou por tribulações, mas Ele venceu e nós venceremos. Pai, está te rendo.
de ti. Mais perto de ti.